Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje, como vocês podem ter percebido, é um e se, mais precisamente, e se o Salazar tivesse sido libertado antes de Piratas do Caribe 5? Os acontecimentos de Piratas do Caribe 5, de certa forma, giraram um pouco em torno da questão do Salazar ter conseguido ser libertado. Mas você pode perceber que o Salazar só foi libertado porque o Jack acabou entregando a bússola dele para alguém. E isso já gerou algumas confusões no filme, porque em diversos momentos ele acabou entregando a bússola para outras pessoas, e naqueles momentos o Salazar não tinha sido libertado. Mas, baseado nisso, eu acabei fazendo até um outro vídeo, uma teoria, onde poderia talvez explicar essa questão. Caso você queira conferir depois do vídeo, clica aqui no card que você vai ser direcionado. Mas nessa relação, imagina se em qualquer momento que o Jack perdesse a bússola e que ele entregasse a bússola para outra pessoa, automaticamente o Salazar fosse libertado. Então para isso a gente vai acabar avaliando desde o primeiro momento onde o Jack entregou a bússola para outra pessoa, e nesse momento em si, aí a gente vai desenhar o que poderia acontecer com a saga. Mas antes de ir realmente para essa parte, eu gostaria de convidar para participar do Outubro Barba Negra. Todos os vídeos de outubro vão ser baseados no Barba Negra, assim como o vídeo do dia 1º de outubro, que eu vou ensinar a fazer o chapéu do Barba Negra, que por enquanto ainda está em processo de edição, vamos dizer assim, está em processo de construção, mas convido você a estar conferindo todos os vídeos, certo? Então bota aí na sua agenda, a partir do dia 1º de outubro, todos os vídeos do Barba Negra no mês de outubro. E considerando que, mais uma vez, a gente vai ter de avaliar os filmes em questão, a linha temporal dos filmes, pegando vários personagens e ver o que aconteceria com o fim de cada um deles, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a água e vamos para o vídeo. O primeiro momento que a gente acaba vendo que o Jack acaba entregando a bússola, e perceba que eu disse entregando e não perdendo, é em Piratas do Caribe 2. Por que eu fiz essa diferenciação? Porque em Piratas do Caribe 1, o Jack acaba perdendo a sua bússola por algumas horas, mas isso porque ele tem a sua bússola roubada. E na questão, se você se desfaz da bússola, quer dizer que você entregou a bússola, e não que você perdeu ou que você foi roubado. E o próprio Salazar disse, Jack Sparrow se desfez da bússola, ou seja, ele entregou a bússola de bom grado. E a cena em questão onde a gente acaba vendo que o Jack acaba entregando a sua bússola para outra pessoa de bom grado, tipo, tava comigo, mas agora fica um tempinho contigo, é na cena em Piratas do Caribe 2, quando ele acaba pedindo a ajuda da Elizabeth para estar encontrando o coração de Davy Jones. Nessa cena em questão, ele acaba pegando a bússola, colocando na mão dela e saindo de perto. Ele simplesmente deixa ali a bússola para ela, para os sentimentos dela, para que a ideia do que ela quer se manifeste naquela bússola, e aí sim a bússola aponte para o local onde está o coração de Davy Jones. Naquele caso, sim, ele se desfez da bússola. Por um curto tempo, mas ele se desfez da bússola. Nessa questão a gente precisaria dizer que nesse exato momento onde isso aconteceu, Salazar lá no outro lado do planeta estaria sendo libertado. A Caverna Sinistra começaria a ruir e o próprio Salazar junto com seu navio conseguiria fugir, sem precisar esperar por Piratas do Caribe 5 e ter de conhecer o Henry. Não, o Silenciosa Maria velejaria em busca de todos os piratas dos mares gerais, não é nem dos mares do Caribe, de todos os mares, do mundo inteiro. Acredito eu que o Salazar conheça muito bem a fama que o Davy Jones tem, então esse seria um pirata que ele não iria tentar caçar, até porque já tá morto, né, então não adianta. Ah, mas o que aconteceria se o Salazar enfrentasse o Davy Jones? Já tem vídeo sobre isso. Já que esse evento acontece depois que o Jack acaba encontrando a Tia Dalma não poderia avisar para o Jack que o Salazar estaria vindo atrás dele, então ele não teria aquela sorte que o Barbossa teve quando simplesmente a própria Chança falou para ele que os mortos estavam dominando os mares, que o Salazar estava vindo atrás de um Sparrow e enquanto isso estava acabando com os piratas pelo caminho. Dito isso, o Pérola Negra continuaria tranquilamente com o Jack na liderança, com toda a tripulação tranquila, indo em busca do coração de Davy Jones. A única pessoa provavelmente, ou as únicas duas pessoas que saberiam que o Salazar teria fugido são a Calypso, no caso a Tia Dalma lá na cabaninha dela, e o próprio Davy Jones, que naquele momento onde ele descobriu que o Jack estava indo atrás do coração dele, não estava nem aí, então provavelmente nem se preocuparia em tentar atacar o Salazar. Considerando que tempos atrás o próprio Salazar já havia enfrentado alguns dos lords, provavelmente naquela ideia de os que restaram se juntaram na tentativa de derrotar a mim,
provavelmente ele estava dizendo sim sobre a Corte da Irmandade, sobre os Lordes Piratas, já que ele já havia enfrentado uma vez parte do grupo, provavelmente ele começaria caçando, ou melhor dizendo, acabando com esses pequenos impérios que juntos formam a Corte da Irmandade, mas separados são piratas muito poderosos, mas que são quase nada contra o Salazar amaldiçoado. E com essa pequena primeira limpeza, ele acabaria simplesmente com Amano Corsário, Capitão Chevalo Francês de Dinheiro, Strange Tsumbashi, Dona Shin, Cavaleiro de Shokard, Sao Feng, Villanueva, mas ainda não o Jack. Ainda não. Mas perceba que Piratas do Caribe 2, nessa questão, ficaria muito pior do que poderia ser, visto que agora atrás do Jack tem o Davy Jones, tem a Companhia das Índias Orientais e o Salazar. Mas fazendo uma comparativa, o Davy Jones acabou sendo dominado pela Companhia das Índias Orientais e não pôde fazer tudo o que ele queria. Em compensação, o Salazar poderia olhar para o Cutler Beckett e ver nada mais nada menos do que uma criança com um barquinho. É só passar por cima. Mas como eu falei, o Salazar começaria a caçar os piratas, mas quem já está atrás dos piratas também, ele não deixaria nem passar pela frente, visto que ele é espanhol, ou seja, ingleses e outras nacionalidades, ele não estaria nem aí. Ele simplesmente faria a mesma coisa que ele fez com aquele naviozinho enquanto tentava perseguir o Pérola Negra, ou seja, esmagar. Só que ele só conseguiria vir atrás do Jack quando o Jack já está indo pro baú de Davy Jones. Isso porque os acontecimentos de Piratas do Caribe 2 acontecem mais ou menos em semanas, vamos dizer assim, um tempo, como é que eu posso dizer, curto, para alguém que tá vagando todos os mares e caçando cada um dos piratas. Lembrando, Salazar não sabia exatamente onde estava o Jack. Ele precisava da ajuda do Barbossa em Piratas do Caribe 5 com a bússola do próprio Jack para estar encontrando o Jack. Mas, quando ele viesse, ele veria que não existe mais Sparrow. O que ele poderia fazer? Continuar a busca dele. E é nesse momento que eu quero te lembrar de uma coisa. Eu falei que o Davy Jones não se importaria ali na questão de estar caçando o Salazar. E se você parar pra pensar, uma coisa que o Davy Jones também não gostava mais era a própria Corte da Irmandade, porque o sonho deles era libertar Calypso. Por mais que ele não soubesse naquele momento, mas é um pouco certo de que os Lords em questão têm as peças de 8. Então basta alguém ter uma ideia um pouco diferente para eles libertarem a Calypso. Então eu acredito que com o fato do Salazar estar caçando cada um dos piratas e nessa forma também caçar a própria Companhia das Índias Orientais, estar caçando os Lordes Piratas, estar caçando diversos piratas, isso só faria que Davy Jones tivesse cada vez mais poder, visto que ele faz aquele acordo dele com a pessoa que está quase morrendo e também acaba carregando algumas almas para o seu baú, ou seja, apenas lucro para Davy Jones, a não ser que o Salazar viesse atrás dele, mas como eu já falei, já tem resultado para essa batalha. Como sempre tem aquele mas como os navios que o Salazar pode estar enfrentando são apenas aqueles navios que estão totalmente no mar, eu digo isso porque ele não pode pisar em terra, se algum Lorde tivesse em terra, esse Lorde estaria são e salvo. E isso seria o que eu acredito que o Sao Feng acabaria fazendo. Então pode tirar ele daquela lista inicial. Então sim, provavelmente aconteceria a trama de Piratas do Caribe 3, pelo menos no início. Quando os tripulantes do Pérola, junto com o Barbossa, vão atrás do Sao Feng, conseguem um mapa, conseguem um navio e conseguem ir para o baú de Davy Jones. Vão lá, fazem o que precisam fazer, vão lá e buscam o Jack de volta. Com a volta do Jack, aí sim aconteceria a situação que provavelmente não teria mais como libertar a Calypso. Ou seja, a única forma de estar conseguindo os domínios dos mares, ou melhor dizendo, a única forma de estar acabando com Davy Jones e com a Companhia das Índias Orientais seria como acabar com o coração de Davy Jones e acabar com a Companhia das Índias Orientais. Só que os piratas ali não teriam poder, mas o Salazar teria. Considerando que o Salazar estava caçando cada um dos piratas e cada um dos marinheiros que estava no mar, já que para ele agora ele não fazia tanta diferença, por mais que ele disse que caçava apenas piratas, ele caçou algumas pessoas ali que não eram tão piratas, vamos dizer assim, depois em Piratas do Caribe 5, podemos destacar que sim, o Salazar seria capaz de estar destruindo o Destemido, o navio do Cutler Beckett, e com isso acabar com o Cutler Beckett antes que o próprio Davy Jones pudesse tentar acabar com ele. E nesse momento, Davy Jones está livre. Por mais que o Jack tenha voltado, e por mais que o Davy Jones estivesse nem aí para essa situação do Salazar estar fazendo isso, já que o próprio Salazar só seria um risco, digamos assim, para o Davy Jones se ele viesse atrás do próprio Davy Jones, coisa que eu acredito que ele não faria realmente. Davy Jones não faria nada para o Salazar, Salazar não faria nada para o Davy Jones, mas os dois estariam atrás do Jack. E esse sim precisaria se preocupar porque provavelmente o Salazar e o Davy Jones conseguiriam a sua vingança acabando com o Jack, com o Pérola Negra e com todo mundo que está naquele navio. Então sim, nessa linha
linha temporal, nessa ideia de linha temporal, Salazar acabaria com o Jack e com todo o Pérola Negra, sua tripulação, e junto, quando eu digo tripulação, eu quero dizer a Elizabeth, o Will, o Barbossa, o Cotton, o Gibbs, todo mundo. Então nessa linha temporal não existiria nem a Carina Smith Barbossa, nem o Henry Swan Turner. Isso porque os dois foram gerados no fim de Piratas do Caribe 3, e na verdade a Carina é entre Piratas do Caribe 3 e Piratas do Caribe 4. E nessa questão, não teria como nenhum dos dois existir, já que os seus pais não existem mais. Tá bom, mas acabou? Tipo, acabou todos os protagonistas. Acabou a Companhia dos Índios Orientais, já que o próprio Salazar tem poderes sobre eles, e dessa forma ele poderia acabar com o navio que está com o coração de David Jones, fazendo com que o coração de David Jones não fique mais com ninguém, e o próprio David Jones ficasse salvo. Nessa questão, o David Jones está salvo, o Salazar está salvo, todo mundo está tranquilo. Como é que eles vão conseguir vencer alguma coisa? Como é que essa ideia vai acabar? Bem, isso tudo aconteceria em Piratas do Caribe 3, na minha opinião. Porque em Piratas do Caribe 4 nós somos apresentados a um novo Capitão Pirata. E o pessoal que acompanha o canal já tá entendendo a vibração. Já que o Jack já era, já que a Companhia dos Índios Orientais já era, já que o David Jones tá nem aí, já que os Lords Piratas, boa parte deles já foi acabado e os que não foram acabados iam sendo acabados aos poucos, Salazar continuaria sua navegação tranquila, sem poder pisar em terra, mas continuaria acabando com cada um dos navios que estaria pelo mar. Nessa questão a gente pode até considerar que não existiria mais navegação segura, visto que os Silenciosa Marinha é um dos navios mais rápidos dos mares do Caribe, principalmente na forma amaldiçoada, então seria fácil de estar alcançando. Mas em Piratas do Caribe 4 nós somos apresentados a um capitão, um grande capitão, um capitão muito perigoso, o qual já passou por diversos problemas e possui um navio totalmente comandado pela sua espada. Na verdade, ele possui uma espada a qual consegue controlar diversas coisas que está ao redor e que não foram bem exploradas em Piratas do Caribe, diga-se de passagem. Mas, será que Salazar seria capaz de estar enfrentando frente a frente o próprio Barba Negra? Você quer saber a resposta para essa pergunta? Então se prepara, porque a partir de outubro começa o Outubro Barba Negra, onde você vai saber essa ideia. Já que o versus do Outubro Barba Negra será: quem venceria? Salazar, o capitão espanhol amaldiçoado, ou Edward Teach, mais conhecido como o Barba Negra? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cap.maicon. E dê uma conferida nos outros vídeos no canal. Dá uma olhada no Outubro David Jones, no Marcha da Irmandade, para ver mais ou menos como é que é essa ideia. Se prepara, a partir de 1º de outubro tem um vídeo falando, ou ensinando a fazer o chapéu do Barba Negra. E vai ter algumas coisinhas durante o Outubro Barba Negra, claro. E até o próximo dia, onde eu postarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, que sim, segunda-feira tem vídeo novo, já que é segunda-feira, mas também vai ter vídeo dia 1º, então se prepara, porque essa semana é uma semana de vários vídeos, e também se prepara porque o Outubro Barba Negra está chegando e eu estou preparando uma coisa muito boa pra vocês. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.